Olá, pessoal. Bom dia. Estamos iniciando mais uma aula, né? Hoje, dia 5. Estamos iniciando a nossa terceira aula do 7º ano. E iremos dar continuidade ao conteúdo da aula passada e iniciar, ou também dar continuidade a explicações, tomando outros pontos do conteúdo. Nossa aula, ela corresponde à página 14 e 15 do livro didático que vocês receberam da escola. Então, inicialmente vamos corrigir a atividade da semana passada. Na primeira questão da atividade da semana passada, tinha a seguinte informação. Desde sua formação, a Terra permaneceu sem vida por quanto tempo? O que ajuda a explicar a ausência de vida nesse período? Então, quando nós analisamos na aula passada todo o conteúdo que nós trabalhamos, compreendemos que a Terra ela foi formada depois de todo aquele crescimento do universo. A Terra foi formada dessa união de matéria e a Terra tinha condições bem inóspitas. Ela tinha altas temperaturas, gases tóxicos, raios, não tinha camada de proteção da Terra, não tinha retenção de água, o que caracterizava um local com baixa condição de vida. E nós também sabemos que essas condições fizeram com que a Terra fosse originada em cerca de 4,6 bilhões de anos. Mas essas condições permaneceram por tanto tempo que a vida só veio surgir depois de 3,5 bilhões de anos. Então, nesse meio tempo, não tinha condições de ter vida. Então, durante o período de 1,1 bilhões de anos, nós não tínhamos condições de apresentar vida na Terra. Ou seja, a Terra ela não tinha condições de manter seres vivos aí. E, completando essa segunda pergunta aqui da primeira questão, as condições existentes, que foram essas que eu citei, a temperatura, os gases tóxicos, entre outras coisas, não permitiam a formação ou estabelecimento de vida, como eu havia explicado. Na segunda questão, nós já perguntamos, os oceanos só começam a se formar depois que a temperatura baixou o suficiente. Por que a temperatura é importante nesse processo? Então, nessa questão ele quer saber isso. Qual é a importância da temperatura? Nós sabemos, quando estudamos lá no 6º ano, o ciclo da água. Nós sabemos que a água, ela vai sempre absorvendo a temperatura, a luz, o calor solar. Essa absorção de calor faz com que ela mude de estado. Então, ela vai absorvendo calor até chegar a um ponto, geralmente próximo aos 100 graus Celsius, onde esse calor muda o seu estado físico, ela vira gasosa. No caso, ela sobe para as nuvens, nessa condição gasosa, vai formar as nuvens. Como na atmosfera, a parte mais alta, ela é mais fria, essa temperatura que foi absorvida aqui acaba se perdendo nessa atmosfera um pouco menos quente, um pouco mais fria. Com isso, faz com que a nuvem mude de temperatura, voltando a ser líquida, e ela precipita. Então, o ciclo da água ele vai ocorrer por esse princípio de temperatura. A temperatura ela influencia nesse caminho que a água sofre. O que ocorreu também na época da formação do planeta, porque o planeta estava com a temperatura tão alta que a água que precipitava e chegava na superfície, ela não conseguia durar por muito tempo, porque ela logo aquecia e evaporava. Então, esse ciclo ocorria muito mais rápido, porque a água evaporava com muito mais velocidade. Quando, com o passar do tempo, a Terra perdeu essa temperatura muito extrema, a água que precipitava agora conseguia ser retida. Então, a importância da temperatura nessa formação dos oceanos foi porque, com a baixa temperatura, fazia com que a água conseguisse se manter mais tempo nas suas superfícies. Ou seja, como resposta, eu optei em colocar, porque as altas temperaturas não permitiam que a água se acumulasse na superfície no estado líquido. Lembre-se, sempre que chegava na superfície, ela aquecia muito rápido e já voltava para o estado gasoso. E a terceira, analise a charge abaixo e explique a abiogênese. Quando nós analisamos essa imagem, tanto uma quanto outra, nós observamos aqui a minhoca, sofre um efeito aqui, surge alguma coisa, quando ela observa, tem um outro ser vivo. Então ela fala, a que surgiu fala geração espontânea, a outra que já estava, que já existia, falou que absurdo. Então, para
essa minhoca aqui, essa outra surgir por geração espontânea era um absurdo. Por que isso era tão absurdo? Porque a biogênese torna-se algo tão absurdo. Nós sabemos que a biogênese, ela acredita que os seres, eles são formados a partir de matérias que não possuem vida, de seres não vivos. Então, qualquer matéria não viva seria capaz de dar origem a um outro ser vivo. Como, por exemplo, em algumas situações a gente vê ideias de roupa suja. Na aula passada eu falei, uma roupa dá origem a um ser vivo. Não tinha como, porque uma roupa não é um ser vivo. Nós sabemos hoje que apenas um ser vivo é capaz de dar origem a outro ser vivo. Então, como resposta, essa teoria afirma que seres vivos podem surgir diretamente a partir de matéria não viva. Ela foi descartada porque diversos experimentos mostraram que ela era falha. Então, falando desses experimentos, nós temos o primeiro dos experimentos foi o experimento de Redd. E a quarta questão ela já pergunta: os experimentos de Redd foram suficientes para descartar a teoria da biogênese? Explique. Então, só os experimentos de Redd, só o dele, foi suficiente? Não, né? Porque Redd, ele iniciou seus estudos e ele conseguiu comprovar que seres vivos só poderiam vir de outros seres vivos. Então, ele explicou, ele conseguiu demonstrar que as moscas que surgiam aqui nesse material, elas só eram capazes de surgir porque outra mosquinha já tinha vindo aqui, colocado um ovo, desse ovo deu origem a uma larva, dessa larva deu origem a outra mosca. Quando ele cobriu, ele percebeu que as larvas não conseguiam chegar aqui, logo não tinha como dar origem, as moscas não conseguiam chegar aqui, não dava origem aos ovos, nem às larvas, nem às novas moscas. Então ele conseguiu comprovar que esses seres que eles achavam que surgiam espontaneamente, na verdade eles estavam surgindo de outros seres vivos. Só que infelizmente Redd não conseguiu comprovar porque ainda existiam seres vivos se formando mesmo quando a estrutura estava fechada. Ou seja, fungos e bactérias continuavam se proliferando aqui. Essa carne continuava estragando. Estragava porque tinha atividade de outro ser vivo aí. Então, ele não conseguia explicar de onde vinham esses ser vivos, já que não tinha por onde eles passarem. Então, o estudo dele não foi capaz de explicar isso. Então, a resposta seria não. Embora o trabalho de Redd tenha enfraquecido essa teoria, ela continuou sendo utilizada para explicar o surgimento de micro-organismos, pois acreditava-se que esses seres eram simples demais para terem capacidade de reprodução. Então, um fungo, como é que ele surgia, já que eles não poderiam se reproduzir? Né? E uma bactéria? Então, como eles não conseguiam idealizar a reprodução de um ser desses, eles ainda acreditavam que a biogênese seria uma teoria justificável. Então, só Redd não conseguiu comprovar. O único que conseguiu finalmente comprovar e fechar o caixão dessa biogênese, né, acabar com ela, foi Pasteur com a comprovação de que os micro-organismos se reproduziam. Né? Eles poderiam estar dispostos no ambiente e eles sim conseguiriam se reproduzir. E aí deu origem a essa nova teoria, que é a teoria da biogênese, que é aquela teoria que afirma que um ser vivo só pode ser originado a partir de um outro ser vivo, como por exemplo essa borboleta. A borboleta põe ovos, esses ovos vão tornar-se lagartas no caso aqui, né? Essas lagartas vão entrar na fase de metamorfose, então elas vão tornar-se uma pupa para sofrer a metamorfose, e na sequência elas tornam-se borboletas. Então, um ser vivo acaba dando origem a um outro ser vivo. Então, como resposta, essa teoria afirma que todo ser vivo se origina de outro ser vivo. Finalizando, então, o exercício, espero que não tenha sido muito difícil. Se tiver alguma dúvida sobre ainda alguma das questões da atividade passada, pergunte no WhatsApp. E dando continuidade do estudo, vamos iniciar agora o primeiro assunto do livro didático, que encontra-se lá na página 14 e página 15. Lembrando de ler essas duas páginas para a resolução da atividade dessa semana. Doenças. O que são doenças? Né? Doenças são condições físicas ou má funcionamento do nosso organismo por ação de algumas coisas. Então, essas coisas vão atuar no nosso organismo impedindo que ele funcione com qualidade, dando assim origem a doenças.
Muitas doenças se manifestam quando o nosso corpo entra em contato com seres causadores de doença. Então, quando nós entramos em contato com esses seres causadores de doença, nosso corpo acaba respondendo negativamente, dando origem, assim, uma doença. Então, quando entramos em contato com bactérias, ou com vírus, ou com fungos, com verminoses, nosso corpo começa a ter dificuldade na sua atividade, ele começa a ter dificuldade em manter o seu bom funcionamento. Então, essa dificuldade de bom funcionamento é causada, nesse caso, por agentes infecciosos, ok? Por coisas que vão aproximar-se do nosso corpo causando doença, como, por exemplo, cachumba, catapora, gripe. Agora nós estamos passando pela fase do Covid, né? Então, todas essas doenças foram causadas por um agente, teve um ser vivo que causou essa doença. Mas não são só os seres vivos que causam doença. Muitas vezes, algumas doenças são causadas por substâncias que fazem mal ao organismo. Temos aqui como exemplo a bebida alcoólica e o cigarro. Não trouxe a imagem do cigarro, mas vocês conseguem entender que nesse caso, o câncer de pulmão aqui é causado pelo cigarro. Então, algumas substâncias são ingeridas por nós e elas acabam causando problemas de saúde por causa do mau funcionamento do corpo causado por essas substâncias. Então, cirrose hepática, que é uma dos processos infecciosos que ocorre lá no fígado por causa da ingestão excessiva de bebida alcoólica. Ou então, o câncer de pulmão, que é um processo infeccioso que vai ocorrer na região do pulmão, da traqueia, do esôfago, por causa do uso excessivo de cigarros, por causa da fumaça do cigarro. Então, essas duas doenças, elas vão ser desenvolvidas por causa do excesso de consumo dessas substâncias que fazem mal ao organismo. Temos outros exemplos, como, por exemplo, o uso excessivo de sal, que pode causar a hipertensão, ou então o uso excessivo de açúcar, que pode desencadear uma diabetes. Então, existem outras, o uso excessivo de gorduras, que pode causar um aumento no colesterol. Então, muitas doenças podem ser causadas simplesmente pelo consumo de substâncias. Muitos de vocês também podem imaginar o consumo de drogas. No caso, o cigarro e o álcool são drogas, só que drogas legalizadas. O consumo de drogas também, que pode desencadear problemas físicos e psicológicos. Então, essas substâncias são suficientes para causar uma modificação no nosso organismo. Também temos doenças que são decorrentes do mau funcionamento do organismo. Às vezes, o nosso próprio organismo, ele acaba criando um processo de defesa própria, no qual ele ataca a si próprio. Temos como exemplo essa doença aqui, que é conhecida como lúpus. Muitas pessoas nunca ouviram falar, ou até já ouviram falar, mas não sabem o que de fato é. Mas ela é considerada uma doença autoimune. O que significa essa palavra autoimune? Significa que o nosso processo imunológico, lá as nossas células imunológicas, que causam a proteção do nosso corpo, elas acabam não identificando células nossas e ataca essas células. E o lúpus é isso. O corpo, ele acaba produzindo anticorpos e esses anticorpos vão atacar as células do nosso tecido. Então, um órgão que estava funcionando, saudável lá no nosso organismo, acaba sendo atacado pelo nossa defesa, pela nossa imunidade, vamos chamar assim, né? Os nossos anticorpos. Eles acabam atacando essa célula que, na verdade, deveria estar trabalhando para manter o nosso corpo saudável. Então, o lúpus é isso. É uma doença onde o nosso corpo acaba atacando ele mesmo. E existem também outras situações de má funcionamento, como, por exemplo, os transtornos mentais. Lembrem-se sempre, a mente, o nosso cérebro, ele vai controlar o bom funcionamento do corpo. Então, a mente, ela seria uma das estruturas mais importantes para manter o nosso corpo em constante equilíbrio. Se a mente tiver com alguma dificuldade em desenvolver alguma atividade, o resto do corpo acaba sofrendo. E nos transtornos mentais, nós já ouvimos falar de muitos: depressão, bipolaridade, anorexia, bulimia, TDAH, diversos problemas
que são considerados doenças mentais, né, transtornos mentais. A maior parte deles, quando nós tratamos de falar sobre esses assuntos, começam a entender os transtornos mentais como frescura, né? Principalmente quando nós tratamos sobre a depressão. Quando falamos de situações como depressão ou ansiedade, a maior parte das pessoas tratam ela como sendo uma frescura, como sendo algo que aquela pessoa está buscando para ela. Mas temos que entender que os transtornos mentais, eles são doenças assim como qualquer outra. Quando você está com dor de barriga, ou quando você está com uma perna doendo, com a dor de cabeça, você vai procurar um médico para identificar a causa daquela doença. No caso dos transtornos mentais, a mesma coisa. Geralmente os transtornos são causados pela ausência de alguma substância. Não sei se vocês observaram, mas quando você está em um momento de muita euforia, de muita alegria, você sente, ou quando você se sente em um estado de perigo, você está, sei lá, descendo uma montanha russa, ou quando você está andando numa bicicleta sem freio, alguma coisa do gênero, você começa a sentir algo sendo inundado no seu corpo. Você consegue sentir algumas substâncias saindo lá do centro do seu estômago e inundando, praticamente entrando na estrutura da sua cabeça. Aquilo dali é a adrenalina tomando conta do seu corpo. Então, a adrenalina é uma substância que ela vai se espalhar no corpo para causar essa necessidade de autoproteção, de autopreservação. Então, daí vem o medo. Quando você está com muito medo, você sente aquela substância subindo no seu corpo ou descendo no seu corpo, se espalhando no corpo. Isso ocorre porque a adrenalina vem com o intuito de avisar o cérebro de que aquele momento é um momento perigoso, que você tem que autopreservar-se. No caso de uma pessoa com depressão, algumas substâncias não são produzidas, assim como a substância que causa felicidade. Então, a felicidade em si é uma substância. Quando você vê algo que você gosta, algo que lhe alegra, ele é produzido, essa felicidade ela é produzida a partir de uma substância que vai entrar no seu organismo, que o seu cérebro vai reconhecer ela como uma substância que vai causar essa sensação de felicidade. Uma pessoa com depressão, em alguns dos casos, não conseguem produzir essa substância da felicidade. Então, ela está com depressão por frescura? Ou será que ela está com depressão porque ela não consegue produzir uma substância que a deixa feliz? E, no geral, quando nós encontramos uma pessoa com depressão, a gente tende a olhar para ela e dizer: ah, mulher, encare a vida com outros olhos, você tem que pensar melhor na sua vida. Mas se ela não consegue produzir uma substância, a substância que necessariamente iria deixar ela feliz, ela não consegue produzir, que o cérebro vai entender e produzir a sensação de felicidade, ela não consegue produzir. Aí a gente vai dar aquele exemplo: ah, mas fulano de tal não tem perna, e você aí, por causa de uma besteirinha, tá morrendo. Mas só que o fulano de tal, que perdeu uma perna, ele conseguiu passar por essa situação e consegue produzir substâncias que trazem a sensação de felicidade. Já uma pessoa com depressão, não. Então, é aí que nós temos que entender que uma pessoa que apresenta quadro de depressão, ela precisa de tratamento. Assim como quando você estava com dor de barriga, você foi no médico e ele prescreveu para você um tratamento. Um medicamento, um comportamento, uma mudança de hábitos. A mesma coisa vai ocorrer com uma pessoa que tem algum transtorno mental. Ela deve ir ao médico e fazer um processo de acompanhamento e tratamento para melhorar desses sintomas. Ok? Então, o uso de medicamentos, o uso de conversas com psicólogos, isso vai fazer com que aquela pessoa modifique a condição em que ela se encontra. Então, ela vai ser tratada, que é a mesma coisa de uma pessoa que machucou um membro, ela quebrou a perna. O que ela vai fazer? Ela tem que ir no médico e tratar aquela perna para que ela possa recuperar. Com a mente não é diferente. Então, nos transtornos, há essa necessidade de um cuidado. Então, depressão, transtornos mentais não são frescura, não é falta de uma religião, não é falta de uma crença. Na verdade, é a ausência de substâncias que fazem com que o organismo funcione perfeitamente.
Então, a ausência dessa substância faz com que a pessoa se comporte daquele modo, e não a ausência de uma fé, a ausência de uma crença, ou porque ela não consegue ver o mundo de um modo melhor. Na verdade, ela não consegue ver o mundo de um modo melhor porque ela não consegue ter substâncias que iriam fazer ela ver esse mundo de um modo melhor. Então, temos que entender que transtornos mentais não é frescura. Transtornos mentais é uma doença também. Ela é causada por uma falta de substância, um mau funcionamento do nosso organismo. Como a aula já se estendeu, eu não vou dar continuidade a essa parte de seres vivos, mas irei falar sobre a atividade dessa semana. Na atividade dessa semana, vocês vão responder só até a quarta questão, ok? Então, na primeira questão, vocês irão responder o que são doenças, que a gente já tratou um pouco sobre o que são doenças, e no livro tem essa definição. Vocês vão ler e criar a sua própria resposta. Segundo, cite 2 causas mais comuns de desenvolver doenças. Então, vocês irão analisar quais são as causas mais comuns de desenvolver doenças. Pode ser as causadas por vírus, bactérias, por um agente infeccioso, ou causada pelo mau funcionamento do organismo, como, por exemplo, as doenças autoimunes ou os transtornos mentais, ou também as doenças que são causadas por substâncias tóxicas que nós colocamos no organismo. Terceira questão, pesquise. Na primeira questão, doenças diferentes das apresentadas na aula. Então, não quero que citem nem o câncer de pulmão, nem a cirrose, como doenças nesse caso, que podem ser causadas por uso de substâncias que fazem mal. Então, vocês vão pesquisar outras doenças que podem ser causadas por uso de substância tóxica no organismo. Doenças que você vai desenvolver pela substância. E essa questão, especificamente, a gente vai discutir na aula. 2 doenças ou transtornos mentais comuns à população atual. Então, vocês vão procurar transtornos mentais que são comuns na população atual. E quarta questão, você já deve ter ouvido falar de depressão. Ela é configurada como um transtorno mental. Faça uma breve análise sobre a depressão, sobre como a depressão é uma doença e como muitas pessoas ainda desconhecem e consideram ela frescura ou falta de religião. Então, eu quero que você pesquise o que é a depressão, como ela é causada, quais são as situações em que ela se desenvolve no organismo e compare com essa questão de que as pessoas sempre dizem que é falta de Deus, é falta de religião. Nós vemos pessoas que são muito religiosas, padres, que já estiveram em situações de depressão e deram a volta por cima, não só com a sua religiosidade, mas também com o seu tratamento médico, com o acompanhamento médico e o autocuidado, aquele tratamento do seu próprio organismo. Cuidar de si e não só da sua religiosidade. Então, quero que vocês observem o que é a depressão e tentem compreender e explicar o porquê que isso não é uma frescura, não é uma falta de Deus, ok? Então, essas 4 questões devem ser respondidas e entregue na próxima aula. No mais, qualquer dúvida, perguntem no WhatsApp. Tchauzinho!